Olá, eu estou com o Gianni Ricciardi novamente e o assunto que nós queremos conversar agora é um pouquinho sobre o mundo de siglas, né? Veja bem, a palavra BPM, né? O que é para você BPM, Gianni? Nossa, para mim e para uma porção de pessoas tem vários significados, né? Ele pode ser Business Process Management, pode ser Business Process Modeling, pode ser Business Performance Management, e assim por diante, N siglas, e todas elas estão corretas. Porque dependendo do tipo do fornecedor, ou do tipo da ferramenta, ou do tipo da abordagem, um desses BPMs vai encaixar. Mas de qual BPM você quer conversar hoje? Business Performance Management. Tá. Medir, gerenciar a performance do negócio. Então, esse é um deles, muito interessante, esse ajuda diretamente na gestão e tomada de decisão. Perfeito, porque normalmente a evolução de gestão de processos acaba levando ao conceito de BPM. Mas agora, quais são assim as restrições principais que você vê em medir a performance do processo em relação ao que se espera da estratégia? Aí tem duas questões básicas, né? A primeira aqui, estratégia. Alguém deixa claro a estratégia para o gestor do processo? Quando a gente faz a estratégia, a gente desdobra ela em métricas e associa essas métricas aos processos. Porque se a gente não faz isso, como é que a gente vai cobrar do gestor do processo que ele tem o processo alinhado à estratégia? Entendi. Senão, esse alinhamento do processo à estratégia vai ser um desenho na parede do fluxograma do processo. Mas não é isso. Ele tem que ter métricas de resultado daquele processo. Agora, olha que interessante. Na parte financeira, todo mundo consegue administrar bem. Por exemplo, controle do fluxo orçamentário, aprovações, etc. Por quê? Porque todas as medidas da área financeira são expressas em valor monetário. Então você soma, divide, subtrai, etc. e tem uma resultante. Então você consegue gerar um balanço daquilo ali. Agora, como é que eu faço um balanço de um processo? No processo pode estar entrando medidas de várias naturezas, pode estar entrando ali quilogramas, quantidade de coisas, pode estar entrando quantidade de pessoas, quantidade de chamados telefônicos. E o que sai desse processo? Pode estar saindo relatório, pode estar saindo ordem de pagamento, produto acabado, pode estar saindo tratamento de rejeitado, de retrabalho, etc. Como é que eu meço essas coisas e obtenho uma resultante desse processo? Então, essa já é uma dificuldade. Então, nós já falamos de duas. Uma que é saber essa estratégia em números, o que significa, e a outra é saber a situação daquele processo em relação aos números que se espera, como é que ele está, se está bom, se está ruim, como se fosse um balanço, onde eu tenho EBITDA, tenho uma série de medidas derivadas. Né? No processo eu não consigo ter essas medidas. O que a gente poderia fazer para ajudar nisso? Nós conversamos já sobre dois temas em outros vídeos. Um deles era sobre a motivação do negócio. Então ali é uma boa referência de como eu trazer dos motivadores do negócio os limites de conformidade das métricas que os processos vão gerar. Então, por exemplo, eu posso ter uma métrica de processo, pintar um carro a cada 3 horas. Poxa, isso daí é um valor esperado. Se eu conseguir falar isso para o responsável do processo de pintura e ele vê que o carro está sendo pintado em 2 horas, ele sabe que ele pode aliviar um pouquinho o esforço porque a meta é pintar em 3 horas. Se ele estiver pintando em 5, ele sabe que ele tem que correr porque ele está fora da meta. Então, a partir da motivação, eu consigo dar rumos, dar como se fossem regras de negócio para aquele influenciador obter aquele resultado. E quando o processo tem mais de uma métrica? Aí tem aquele outro vídeo que nós comentamos do Sigmar. Ou seja, eu consigo misturar medidas de diferentes naturezas desde que eu coloque o que eu espero dela. Qual é o meu limite inferior de conformidade e limite superior de conformidade? Se eu tiver 50 métricas num processo, tudo bem. Desde que eu tenha 50 limites de conformidade, o próprio Sigmark já é a resultante. Você faz a equalização das métricas? Faz a equalização numa escala de 0 a 10, numa escala de energia. Então, é como se eu tivesse uma escala neutra para jogar números de diferentes naturezas. Ele gera aquela resultante em forma de cor. E aquela cor eu posso associar a elementos gráficos. Então, eu posso ter, por exemplo, uma cadeia de valores em que eu explicito os macroprocessos dela, que eu explicito os processos dela, que eu explicito as métricas daqueles processos e vou atribuindo as cores às métricas, que atribuem cores aos processos, cores aos macroprocessos,
e cor num elo da cadeia de valores em relação àquilo que se esperava da estratégia. Aí a gente fecha esse contexto. Ok, então dessa maneira que você está colocando, eu realmente posso então ter uma gestão de processos por indicador. Sim, porque aí você está jogando de forma limpa com o gestor do processo. Ou seja, eu estou dizendo para ele o que eu espero de cada métrica do processo dele, e daquelas métricas que eu não espero nada, eu não estipulo metas. Porque também tem isso. Senão a gente cria uma panaceia de indicadores e ninguém sabe mais o que está fazendo. É aquela situação do sujeito pega o processo dele, na dúvida de saber o que o gestor dele quer que mede, ele monta um MAS. 150 páginas de gráfico. Você acha que um vice-presidente de uma companhia vai pegar aquilo ali? Um MAS, Management Information System. O nome é até bonito. Mas imagina um vice-presidente que ele não tem tempo para nada, ele vai pegar um caderno de 150 páginas. Então, você mistura coisas relevantes com coisas irrelevantes. Então, a estratégia, você vai tirar das métricas do seu processo aquelas 10, 20, 30 que realmente são as que fazem diferença. Agora, se o sujeito chegou atrasado de manhã, se o sujeito está, a quantidade de licença maternidade, se não é relevante para você aquela métrica ali, você vai colocar. Agora, numa central de atendimento, por exemplo, uma métrica de licença maternidade é relevante. Tem muitas mulheres trabalhando. Então, varia de processo para processo, dependendo do seu objetivo estratégico. Ok, eu te agradeço mais uma vez e convido a você que está nos assistindo a acessar grupotreinar.com ou grupotreinar.com.br, entrar na área de contato. Se você quiser ter alguma dúvida, é só postar uma mensagem ou ligue para a gente que nós estaremos à sua disposição. Muito obrigado.